Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games. Link aqui na descrição e use meu cupom de desconto. Cansou do visual do seu console? Quer personalizar ele? Compre uma skin na Pop Art Skins. Link aqui na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, no vídeo de hoje eu trago aqui algumas informações, mas pra dizer a verdade, algumas curiosidades mais das antigas dos videogames, certo? Duas coisas que até vocês vão achar bem interessantes, como eu achei e estou aqui trazendo aqui pra vocês, beleza? Então galera, antes de a gente começar, tá aqui no canal, não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo, sair todos os dias aqui no canal, mantendo aquele sinozinho ativo para serem notificados. Estamos com quase 300k, será que essa semana a gente bate, mano? Então vamos fortalecer, se inscrevendo aí pra quem é novo e clique também no gostei pra ajudar e partiu. Então galera, pra começar, um maluco, pra dizer a verdade foi mesmo um maluco inteligente, digamos assim. Uma coisa que eu achei bem interessante que ele fez, ele pegou o Game Boy, sabe o Game Boy que foi lançado em 1998, na verdade em 1998 foi lançado a Game Boy Camera, desculpa, tá? Que é esse acessório do Game Boy, certo? E em 1998, foi um ano depois inclusive que eu nasci, lançou aquela PlayStation Camera não, mano, o que eu tô falando? PlayStation Camera. Ai, que burro! Game Boy Camera, né? Que é aquele acessório do Game Boy, que é a câmera que vai em cima dele, que era uma tecnologia da época que eles fizeram, que na verdade não era pra ser um negócio assim inovador, com imagem foda pra época, não. Era mais uma intenção assim de ter mais um complemento e fazer com que você tirasse fotos e selfies pixelizadas de você mesmo assim atrás, como se fosse o jogo. Não tem um Game Boy que os jogos são pixelizados? Então, você tirando foto com esse Game Boy Camera, que é o acessório, você ia sair pixelizado também, sabe? Bem que isso. E era bem interessante, chamou muita atenção. E um cara, mano, pegou o Game Boy e esse acessório, que é o Game Boy Camera, e encaixou num telescópio antigo, que é mais antigo, inclusive, do que o Game Boy, né? Que foi lançado bem antes do Game Boy. Que esse telescópio, ele é dos anos 1838. Ele é bem histórico esse telescópio. Por que ele usou esse telescópio? Pra ver se ia se adaptar bem com o Game Boy, que também era antigo, né? Porque não adianta pegar uns telescópios mais recentes num aparelho antigo que não ia ter nem conexão. Ele usou até um adaptador de celular pra fazer a adaptação, encaixando o Game Boy no telescópio pra ver se ele ia conseguir usar a câmera dele pra puxar alguma coisa do espaço. E vocês acreditam que ele conseguiu, mano? Não dá pra ver muitos detalhes assim de Júpiter, mas nas imagens que vocês estão vendo, ele conseguiu, pelo Game Boy encaixado no telescópio histórico, ele conseguiu pegar imagens pixelizadas do espaço. Mano, que cara da hora, mano. Na moral, mano, é engraçado a curiosidade que algumas pessoas têm em fazer umas coisas assim. Tipo assim, eu vou pegar um Game Boy que lançou bem antigamente, pegar um telescópio histórico mesmo, e usar nele, porque vai ver dar certo, né? Usando um cabo, a adaptação que eu invento ali, e tento pegar imagens do espaço. Foi isso que o cara fez, sabe? Ele conseguiu imagens. Foi o mais engraçado de tudo, que deu certo o que ele tentou fazer, né? Isso aí é bem assim curioso, né? Porque a gente pensa, pô, um console antigo, né? Que é antigo, né? Foi lançado aí, sei lá, anos 90, o Game Boy. E fizeram isso com o Game Boy, mano. Deu espaço com um console, um acessório dele que lançou, que ninguém imaginaria que hoje alguém ia fazer um tipo de coisa dessa, certo? Bem interessante. Outra coisa, galera, que também é uma curiosidade antiga, que era muito falada na época das Lan House, né? Pra dizer a verdade, isso é mais antigo, é ali nos anos 2002, 2003, 2004, é um pouco antigo, né? Mas as Lan House era nessa época mesmo, 2005, 2006, um pouco depois disso, certo? As Lan House aqui no Brasil, que era muito comum. Todo canto, toda esquina tinha uma Lan House, vocês lembram? E assim, a gente, quando não tinha o videogame, a gente sempre ia pra Lan House jogar GTA San Andreas, jogar Counter-Strike, que era o mais famoso do momento. E cara, nessas épocas de Lan House, eu acho que todo mundo que é dessa época vai entender bem o que eu vou falar agora. Que era aquelas histórias que sempre inventavam pra quem frequentava Lan House. Que era de pessoas que ficaram fazendo corujão, morreu. Pessoas que ficaram sem comer e morreu. Cara, era várias histórias bem loucas que eram contadas por pessoas que jogavam em Lan House. E era muito comum. E alguma dessas coisas que eram faladas era real. E uma delas que era bem famosa, que repercutiu no mundo inteiro, que não foi desvendada, digamos, que foi desvendada recentemente, foi do cara que foi grudado no teto, na verdade, de uma Lan House que muitas pessoas falavam que era Lan House, mas não era Lan House. Já vou explicar o que era, porque foi desvendado. Um cara que foi pregado no teto da Lan House, e o computador assim
alto até o teto, e ele jogando, grudado no teto, e tudo em volta dele, comida e tal, pra ele não ter que sair do teto, só ficasse no computador e ali já tinha comida ali com fácil acesso, etc. E muitas pessoas falavam dessa história e ela era real, porém não era numa lan house. E depois, logo depois, alguns sites tentaram buscar quem foram essas pessoas que fizeram isso, e eles descobriram que é um grupo de jovens, que era na época, foi em 2002 isso, um grupo de jovens nos Estados Unidos, que gostavam de criar... é um grupo, né, 10 pessoas, não sei, eram bastante pessoas, né, eles eram um grupinho que gostavam de juntar todos eles e montar vários computadores em armazém, debaixo de sótão, vários lugares e jogar via LAN, sabe? Pra quem não sabe o que é via LAN, é você pegar vários computadores e conectar o cabo em cada um deles através de um modem, e vocês conseguem jogar via LAN sem precisar de internet, simultaneamente. Eu aqui com a minha tela do meu computador, daqui do lado outra pessoa, e isso é via LAN. Aí eu posso jogar aqui, é como se fosse online, só que com as pessoas que estão em volta de mim aqui só, sabe? Então esse é jogar via LAN, e pra época isso era muito divertido, era uma LAN house, digamos, mas só que era uma LAN house particular, que era só um grupo de jovens mesmo que gostavam de pegar os computadores, levarem para alguns lugares específicos, tipo assim, casas de outras pessoas, em cima de algum terraço, debaixo das coisas, armazém, montar os computadores e jogar. Era a loucura deles mesmo, sabe? E eles gostavam muito de fazer isso, e foi eles que fizeram isso, né? E eles, né, do nada surgiram essa ideia de pregar um dos amigos deles, que era o mais alto, no teto com fita, né? E ele ficou lá por 2 horas lá em cima, jogando Counter-Strike e também comendo ali tudo em volta. E essa história aí era verídica, certo? Pra quem achava que isso não era verdade, que era contado na época, isso era verdade. Mas muitas pessoas falavam que era lan house, mas não, era um grupo de pessoas que faziam meio que uma lan house particular, sabe? Era quase isso, basicamente, entendeu? E assim, mano, isso é bem engraçado, né, mano? Os caras, tipo, juntar um grupo e assim que eles estão disponíveis, eles vão lá e fazem esse tipo de coisa. Eram bem animados, inclusive. Isso era em 2002. Hoje aí, tipo, passou aí 15 anos, né? Não sei se eles jogam ainda. Parece que jogam, né? Mas é só que League of Legends. Eles até falaram aqui o seguinte, ó. 15 anos após o surgimento dessa imagem, que é a imagem que eu coloquei pra vocês irem vendo, diversas origens e histórias foram contadas em relação a esse acontecimento. Mas finalmente temos a versão original nesse clássico da internet, que é exatamente o que eu disse. A imagem em questão se originou em Mason, que é o cara que ficou pregado no teto, nos Estados Unidos, né? Onde um grupo de amigos que gostavam de montar PCs e organizar LAN parties cresceu. Através do Reddit e via e-mails, Kotaku conseguimos entrar em contato com vários dos membros daquele grupo, além de obter variedades da história e imagens adicionais. Ou seja, eles contaram como é que eles faziam e mandaram as imagens para os sites aí, Kotaku, etc, que são sites bem famosos e fontes de games, né? E aí a gente descobriu essas informações aí, beleza? Galera, muito interessante isso. Eu quero saber de vocês que estão me assistindo. Vocês já fizeram alguma coisa, seja hoje ou antigamente, quando vocês jogavam PS2 ou os consoles aí antigos? Se vocês gostavam de juntar a galera e ficarem jogando e tal, ou nunca fizeram isso, ou tem vontade, comenta aqui embaixo, bora interagir em relação a isso, porque eu já fiz esse tipo de coisa. Na época do PlayStation 2, juntava eu mais uma cambada de moleque da minha rua, e a gente fazia esse tipo de coisa, sabe? Juntava videogames e ficava fazendo campeonatozinho, essas coisas, e era muito comum. Então assim, eu sinto saudade dessas coisas, sabe? Eu quero saber de vocês, se vocês já fizeram algo do tipo aí, beleza? Comenta aí embaixo. Então galera, basicamente é isso, eu vou finalizar o vídeo aqui então. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, gostou então, clica aqui no gostei e me segue aqui também nas redes sociais, Snapchat, Instagram e Facebook. Lembrando que o Instagram, mano, eu tô usando bastante, então me segue lá, tá aí na descrição. E é isso galera, valeu, falou e fui!